Então a nossa irmã Ana vai ler a nossa paginazinha. Cadê? Boa tarde, é sempre um prazer receber cada um de vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos. Vamos lá, do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A mensagem é a seguinte, é número 2. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em forma de doenças das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Fica a reflexão. Desejando também um feliz ano novo para vocês, que nós estamos nos primeiros dias ainda, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê coragem, né? Para mais esse ano, que ninguém sabe o que vai passar, só Deus, né? Então vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade aqui presente também, para que nós possamos elevar nosso pensamento ao mais alto, vibração do bem. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para mais uma reunião na nossa casa espírita, pedindo, Jesus, a tua bênção e também o auxílio desses anjos amigos que o Senhor concede para todos nós. Que possamos, Senhor, no início de ano, durante o ano e até o fim, termos a coragem, a paciência, a resignação, a força que o Senhor possa nos dar para enfrentar, Senhor, os nossos novos dias. Que eles sejam felizes, mas se não forem tão felizes quanto nós gostaríamos que fosse, temos a certeza, Senhor, que a vossa mão estará conosco. Nunca estaremos só. Basta que nós evoquemos o teu nome e tenhamos a fé verdadeira em nós. Abençoa-nos, Jesus. Protege-nos com teu amor de sempre, não só a nós aqui presentes, mas a todos aqueles que estão, Senhor, desavorados em suas vidas, largados, desequilibrados, em todos os lugares desse planeta, Senhor. Que todos possam receber a mesma força que queremos para todos nós aqui. E agora, Jesus, roga no teu coração a bênção e a paz de coração para todos e ajuda para a nossa irmã Isaura, que fará a nossa palestra, que seja mais um grande ensinamento, Senhor, dessa doutrina de amor por todos nós. Obrigada, Jesus, pelas tuas bênçãos sobre todos. Em nome de Deus, nosso Pai, que assim seja. Então, agora a palavra vai ficar com a nossa irmã Isaura, que ela vai falar para nós, velar com Jesus. Olha só. Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça
Nós escolhemos estar aqui numa tarde bonita de sábado e espero que possamos sair satisfeitos daqui com os ensinamentos que o Evangelho irá nos trazer. Essa passagem é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 40, velar com Jesus. Quando a gente fala em velar, a gente lembra de velar o morto, né? Que a gente antigamente tinha isso, fazer um velório, ficar ali junto. Mas velar é estar junto, é exatamente isso, é estar junto. Se eu vou cuidar de alguém, se eu vou estar acompanhando alguém, eu estarei velando, estarei ao lado daquela pessoa naquele momento, assessorando, prestigiando aquela pessoa. Então, velar com Jesus. Isso, nós sabemos que esse fato se deu quando Jesus... Eu vou passar aqui para poder... Foi um momento que Jesus se deu quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. E eles, sempre que Jesus tinha alguma coisa assim importante para fazer, algum momento que ele precisava de alguém para ajudar na vibração, ele chamava Pedro, Tiago e João. A gente sabe que isso aí também é por causa do tipo de mediunidade que os três tinham, né? Com certeza também por isso, apesar e além disso, por serem seus grandes amigos. Então, Jesus chamou os três e Jesus foi orar. Quando ele foi orar, isso foi lá em Getsemane, ele foi para aquele jardim, porque já estava chegando o momento do sacrifício, ele sabia. Então ele foi orar e chamou esses três discípulos. Quando Jesus saiu e começou a sua oração, os três estavam, quando voltou, os três estavam dormindo, né? Estavam no sono, dormindo. Mas aí nós espíritas, aí Jesus perguntou: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Jesus chamou a atenção deles, dizendo: eu fiquei ali 1 horinha em oração e vocês não puderam velar, isto é, ficar acordados, né? De longe também em oração, alguma coisa assim, comigo, me ajudando, me assessorando, nem 1 hora. E eles, lógico que eles ficaram muito sem graça, e aí a gente vê que esse fato ainda se deu mais 2 vezes. Mais 2 vezes Jesus, mais uma vez Jesus foi, voltou, estavam dormindo, foi, voltou, eles estavam dormindo. O sono era muito grande. Então, Jesus, a gente vê, eu vou ler aqui a passagem do Evangelho para ficar bem clara, né? Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele falou para os 3. E indo um pouco mais para diante,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa passagem tem até uma música que Chico Buarque canta, né? Que vai: Pai, afasta de mim este cálice, Pai. Né? Essa passagem ela é muito conhecida e muita gente acha que Jesus, naquele momento, estava se acovardando diante do sofrimento que viria. Muita gente pensa isso, que Jesus falou: afasta de mim esse cálice, né? Tira de mim essa cruz, eu não quero passar por isso. Não era isso que Jesus estava falando com Deus quando ele pediu que afastasse esse cálice, porque o que Jesus estava pedindo era esse cálice do sofrimento que ele já estava tendo, por ver que todos virariam as costas para ele, não é? Que ele seria preso e que os discípulos não iriam estar ao seu lado, que aqueles que ele havia curado estariam lá gritando: crucifica e solta Barrabás. Esse foi o cálice que Jesus pediu que afastasse dele, de ver a ingratidão do ser humano. Não foi a colocação na cruz, a morte pela cruz, porque ele sabia que tudo aquilo era muito necessário para que se cumprissem as Escrituras. Porque Jesus dizia: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, se ele disse isso, é porque ele sabia que ele precisaria passar por aquilo. Agora, era diferente ele passar pela ingratidão das pessoas. E ele achou aquela ingratidão, aquela indiferença muito maior dor do que a da cruz para ele, como espírito tão evoluído que era. Então, nós precisamos atentar para as colocações. Jesus, o espírito da estirpe dele, crístico, ele não iria pedir: está na hora de passar pela minha prova. Não, Deus, afasta de mim isso, eu não quero. Não era isso. Ele estava dando a entender, através dessa frase, o quanto é triste a ingratidão e a indiferença. E esse foi mais um ensinamento que Jesus deixou claro para o mundo, que a ingratidão e a indiferença são erros gravíssimos, que até Jesus anunciou isso como algo muito grave, que ele pediu a Deus que afastasse isso dele, não é? Para mostrar isso, o quanto é difícil a pessoa passar por um momento assim. Então, aqueles que ele havia curado estavam lá, ingratos, gritando que soltasse Barrabás. Os discípulos, apenas João foi estar junto a Maria. Todos os outros fugiram. Depois Pedro foi de longe acompanhando e chegou até o jardim, né, onde Jesus estava preso. Mas, quando perguntaram a ele se ele conhecia: eu acho que eu já vi você junto com este homem. Ele disse: não o conheço. E o negou 3 vezes. Então, Jesus sabia de tudo isso que iria acontecer com ele. Então, era esse afastamento desse cálice, era exatamente isto. Então, continua o Evangelho. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção aqui, né? Vigiai e orai.
Jesus não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Isto é, tenham cuidado com os seus atos. Vigilância não é com a vida dos outros, não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a sua própria vida, a sua conduta, os seus atos, a sua forma de agir, de ser. Orar é para estar em contato com Deus, mas de que adianta eu estar em contato com Deus pelas palavras e não ter vigilância com os meus atos, com os meus pensamentos, ser malicioso, ser falso, ser intriguento, não é? Não ter caridade, não ter piedade das pessoas. E isso a gente vê. Eu já conversei com muita gente que diz assim: eu não quero, eu não vou fingir, mas eu não estou com pena de tal pessoa, eu não consigo ter misericórdia por essa pessoa, eu não consigo ter pena, ter vontade de ir lá visitar, de fazer. A pessoa não consegue ter e também não faz um esforço íntimo, porque às vezes nós não temos naturalmente o sentimento, mas nós precisamos fazer o esforço, não é? Porque diz Emmanuel que a disciplina antecede a espontaneidade. Se eu me disciplinar naquele pensamento, naquela atitude, depois aquilo vai sair espontaneamente de mim, do meu coração. Isso aí é questão de tempo, é educação, não é? Todos os dias repetindo tendo aquela atitude, com o tempo eu vou ter a atitude espontaneamente. A gente aprende a escovar os dentes, sai de casa sem escovar dente de manhã. A pessoa se sente mal, tem uma coisa esquisita comigo, não é? Então, por quê? Por causa do hábito, daquela atitude permanente. E como é isso, são atitudes morais também nossas. Então, vigiai essa atitude de vigilância. Se eu estou com um pensamento que não é meu, que não é hábito meu, por que eu estou pensando isso? Eu não sou assim, esse pensamento não é meu. Então vamos orar e pedir a Deus que eu me afaste dessas companhias espirituais e que elas também se afastem de mim, porque com certeza é alguém invisível que está me intuindo aqueles pensamentos errôneos, maliciosos, contra alguém. Quantas vezes a pessoa, os espíritos, a gente sabe, os espíritos menos esclarecidos, por exemplo, dentro de uma instituição, seja ela a igreja católica, budista, templo budista, evangélica, centro espírita, está tudo em harmonia. Vem alguém e começa, né? Naquela novela aparecia a viagem, né? Aparecia o espírito falando no ouvido, olha, tal coisa assim. E aí aquela ideia começa a surgir. Puxa, fulano está esquisito comigo, fulano não gosta de mim, fulano está com implicância comigo. Aí você começa a chegar, a olhar e ver que fulano está esquisito mesmo, porque aquilo ali começa a bater na sua cabeça, até você chegar perto, perguntar, ter uma discussão, uma briga. Isso acontece também entre os casais, né? Meu marido está me traindo, meu marido está me enganando, minha mulher está me traindo, olha, tal dia fez tal coisa, eu percebi isso, não gostei, as ideias vêm. Isso aí, com a vigilância e a oração, nós vamos resolvendo. A vigilância do pensamento, passar a pensar coisas melhores. Agora, na verdade, para que não entreis em tentação, precisamos vigiar e orar. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem gente que diz assim, eu não teve jeito, eu enganei mesmo, eu traí minha esposa, ou a mulher diz, eu traí meu marido, eu fiz tal coisa, roubei lá na empresa onde eu trabalho,
ninguém estava vendo, eu desviei o dinheiro, porque a carne é fraca. Aí, porque está escrito lá que a carne é fraca, não é? A carne a que está se referindo aqui é a parte, porque a carne, o corpo também evolui. O corpo também evolui. E ele vai se fortificando. Quando nós olhamos as figuras do homem da idade das cavernas, era o homem já, o Homo sapiens, já era um homem pensando, já raciocinando, mas era tão diferente da gente, graças a Deus, né? Eram verdadeiras coisas horríveis, pareciam mais animais do que homens. E com o tempo, a nossa figura vai melhorando, vai mudando, nós vamos nos aperfeiçoando com os diferentes tratamentos que existem. E aí a própria biologia, não é, humana vai se aperfeiçoando, vai evoluindo. E nós, como espíritos reencarnados nesse corpo que também está evoluindo, começamos a dar, com o espírito mais evoluído, começamos a dominar mais os instintos dessa carne, não é? Porque não tem muito tempo, a gente vai observando, assim como eu, quando era criança, eu acredito que grande parte aqui, a pessoa que fumasse, ela podia fumar em qualquer lugar. Ela fumava dentro do ônibus, ela fumava na rua, a gente estava conversando, a pessoa tirava o cigarro e ainda jogava a fumaça em cima da gente e ninguém podia dizer nada. Agora tem lugar para fumante. O fumante agora já aprendeu que ele fuma, mas ele tem que sair de perto de quem não fume. Ele já se coloca numa posição que não atrapalhe quem não fuma. E isso se tornou uma coisa normal, bonita, não é? Porque há uma educação. A mesma coisa eram os homens. Gente, as mulheres mais velhas aqui, eu desafio aquelas que quando eram jovens, quando saíam andando na calçada, as coisas horríveis que escutavam dos homens. E isso era muito natural. Os absurdos. O homem em pé na porta de uma loja, ele tinha o direito de falar o que ele quisesse. E a mulher, a mocinha, a menina, tinha que passar e fingir que não ouviu. Isso era horrível. Hoje em dia, com a evolução, por aí eu estou falando sobre o progresso, a carne, ele continua, pode até continuar pensando, mas ele já evoluiu porque ele tem que dominar o seu instinto, pelo menos ele tem que dominar a sua falta de educação, a sua agressividade de falar qualquer coisa para a mulher, porque se ele falar, chama a polícia e ele é preso. Não é verdade? Isso foi uma evolução muito grande. Há uma certa tranquilidade, porque a pessoa passa e não é obrigada a escutar aquilo que não quer. Não é obrigada. Tinha homens, às vezes o casal, a pessoa estava acompanhada do marido e escutava. E muito marido saía no tapa com a outra pessoa. Porque o outro se achava no direito de poder falar o que quisesse. Isso aí, com a educação, com a evolução da espécie, os próprios instintos vão sendo dominados e educados. E a pessoa aprende a olhar, mas não agredir. Pode até admirar, mas não é obrigado, para ser machão, tem que falar alguma coisa para mostrar que é homem, né? Falar alguma coisa para aquela moça, para aquela mulher. Então, isso aí, a carne é fraca até certo ponto, né? Porque a hora que houver essa educação, tudo passa a ser cuidado, a ser melhorado através da evolução. Aí,
eu já citei agora a parte do Evangelho, não coloquei aqui mais as outras 2 vezes que novamente Jesus precisou chamar a atenção porque estavam dormindo, ainda continuaram dormindo. Aí eu fiz aqui uma pergunta. Eu vou até dar, a gente aqui fala sozinho, mas hoje eu vou abrir, quem quiser falar pode falar, tá? Hoje eu vou abrir para a pessoa que quiser perguntar alguma coisa. Se eu não souber responder, tem muita gente aí que vai saber, tá? E me ajuda a responder. Mas o que será que é estudar o Evangelho? Cada um vai dizer uma coisa, né? Porque o que é estudar o Evangelho? Eu pego o Evangelho, leio para lá, leio para cá. Tem partes do Evangelho que a gente já leu tantas vezes que talvez a gente até pudesse recitar certas páginas, né? A gente começa a ler, já sabe tudo que vem, de tantas vezes que já leu. Mas estudar o Evangelho é só isso? É só você abrir o Evangelho e ler o Evangelho? Para você praticar, tentar praticar, para você praticar, antes você tem que meditar em torno daquilo ali, né? Você vai ler, vai tomar conhecimento, vai meditar e depois você vai tentar praticar aquilo. Porque adiantaria você ler e ter tudo de cor se você não praticar? Não adianta. Então, quando a gente vai entrar numa cidade desconhecida, uma cidade que você nunca foi. Aí tem aqui, assim, aquela entrada, né? Aquele pórtico, como tem aqui em Petrópolis, né? A entrada lá no Quitandinha tem um pórtico, que ali, a partir dali, você torna mais elegante, mais charmoso entrar ali, né? Que você passa dentro de um pórtico. E aí você chega à cidade. Nós poderíamos dizer que estudar o Evangelho é como se a gente estivesse passando por um pórtico e entrando numa cidade nova, uma cidade diferente, alguma coisa assim bem charmoso, uma coisa bonita, iluminada, florida. Seria isso estudar o Evangelho, né? Por quê? Porque cada frase do Evangelho, por mais que a gente às vezes pense assim, meu Deus, eu já li isso tantas vezes, eu sei isso de cor e salteado, eu já, desde criança, a gente estuda e na aula de Evangelho, de certa forma, é ensinado também, mas eu tenho na memória. Eu tenho na minha parte cognitiva, mas eu ainda não tenho na minha parte comportamental, eu ainda não tenho na minha parte emocional aquilo entranhado em mim. Tanto assim que com determinados estímulos da vida social, eu reajo, eu não ajo, eu reajo, e muitas vezes de uma forma muito agressiva com o próximo. Não é? Às vezes é uma simples pergunta que é feita e a pessoa reage, se ofende, ou não tem paciência, não quer responder, não quer tratar daquele assunto. Então, coisas simples da vida, coisas simples do dia a dia, dentro de uma família, por exemplo, a gente se exaspera. Por quê? Porque o Evangelho ainda não está dentro de mim. Nesse momento, eu estou velando com Jesus, quando eu sou ríspida, quando eu não tenho paciência, eu estou velando com Jesus nesse momento? Não estou, né? Eu não estou velando com Jesus. Será que eu
estou velando com Jesus toda vez que eu esteja aqui dentro de uma reunião espírita, dentro da missa, dentro do culto evangélico? Será que nesse momento eu estou velando com Jesus? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque o velar com Jesus é algo muito aqui de dentro, é íntimo. Eu posso estar numa missa ajoelhada, lá cantando, eu posso estar aqui na UMEP recebendo passe, eu posso estar no culto evangélico louvando a Deus e não estar com o meu sentimento de acordo com o que está aparentando o meu exterior. Por isso que Jesus falava tanto sobre os fariseus, falava tanto da hipocrisia dos fariseus, porque eram túmulos caiados. Por fora podiam estar limpos, bonitos, mas por dentro eram podridão, segundo Jesus falava, porque era o sentimento que era um sentimento ruim, negativo, apodrecido. Então, estudar o Evangelho é exatamente isso. É ler, meditar, introjetar aquele ensinamento e vivenciar esse ensinamento, não é? Tentar pôr em prática. Aí no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Será que todos nós, umbandistas, budistas, protestantes, católicos, judeus, todas as religiões que existem, será que todos nós Deus nos proporcionou as condições de conhecer a lei de Deus verdadeira, que é uma lei que não está circunscrita a nenhum tipo de culto, não é? É uma lei natural, é uma lei que é como se ela estivesse solta no ar, né? Para todos poderem tomar, ouvir, ler, sentir. E os Espíritos responderam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aí é que está. A gente pode conhecer, mas nem sempre a gente compreende. Os que melhor a compreendem são os homens de bem. Notem bem, não são os homens de bens, não. São os homens de bem. E aqueles que desejam pesquisá-la, não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, todos nós podemos conhecer essa lei de Deus, todos, mas os que melhor compreendem essa lei de Deus são as pessoas de bem, as pessoas que têm o bem dentro de si, as pessoas que são verdadeiras no sentir, no amar, são as pessoas que se esforçam todos os dias por serem melhores, por praticarem a caridade em todos os seus sentidos. Essas são as pessoas de bem e que nem sempre estão dentro do centro espírita, nem no movimento espírita, nem na cúpula do espiritismo no Brasil, nem na cúpula do espiritismo internacional, nem na cúpula do papado, nem na cúpula da igreja protestante. Não! Pode ser a pessoa mais simples, porque o que manda aí é o sentimento, é o que a pessoa tem dentro de si, e isso não é brincadeira, é a aquisição do espírito, né? A pessoa tem uma aquisição de reencarnação em reencarnação, e muitas vezes ela chega e é uma pessoa tranquila, do povo, e ela consegue ter atitudes belíssimas com o próximo,
redes sociais mostram tantas coisas bonitas que um faz pelo outro, crianças fazem, não é? Há pouco tempo apareceu na internet uns menininhos que ficam do lado de fora com a aguinha gelada esperando o lixeiro, chamam o lixeiro de tio e entregam. A hora que ele passa ali para pegar o lixo daquela rua, eles entregam aquela água bem geladinha. Ó, tio, olha aqui, entregam a água geladinha. Olha que coisa bonita. Essa criança já está dentro da lei de Deus, está sendo educada para isso, para não ter medo do lixeiro, pelo contrário, para amar o lixeiro, não é? Para ver no lixeiro a pessoa importante que ele é, e não para desprezar porque ele ganha pouco, não é? Olha a mentalidade, olha a mentalidade. Então, eu já contei aqui esse caso, mas vou pedir licença para quem já ouviu 1000 vezes, vai ouvir mais uma vez. Porque a gente fica velho, fica repetindo os casos, né? Os causos. Mas tem um caso aqui bem interessante que saiu naquela revista Época, já faz algum tempo, mas no meio de tanta gente que já ouviu, alguns não ouviram. Então, essa revista Época tem um texto daquele Valcir Carraro. Valcir Carraro é aquele que faz novela, né? A pessoa que escreve, ele escreve bem e é uma pessoa muito especial. E ele fez um artigo. Eu acho que essa revista Época nem existe mais, né, Aninha? Acho que não, né? Então, quando ele fez esse artigo, ele conta, né? Ele vem falando da felicidade que é obrigatória hoje em dia. Vocês já notaram que a felicidade é obrigatória? Todo mundo quer aparentar que está na crista da onda, que está bem. Então a pessoa vai, o casal está brigando um com o outro, mas um está lá, outro está cá na mesa do restaurante, mas aí vamos fazer uma selfie, aí os dois riem e tal, aí bota na internet. Os dois estão almoçando juntos, estão em love, e, no entanto, estavam brigando minutos antes, mas tem que aparentar para o mundo todo ver que eles estão felizes, porque a felicidade agora é obrigatória, porque ninguém quer estar perto de quem não é feliz, todo mundo quer estar junto de quem é feliz, não é? Então, a pessoa está lá vendendo felicidade, e daí a uns dias estão separados. Todo mundo fica sabendo. Eram lindos, casais lindos, maravilhosos, dinheiro, saúde, tudo, e de repente um para cada lado. Isso é tão triste, mas até então venderam a felicidade à vontade. Aí, o que está acontecendo com esse Valcir Carraro? Ele conta que ele foi a Marília, na cidade onde ele nasceu, e lá ele encontrou com um amigo dele de escola, que era muito amigo mesmo. E nesse encontro ele ficou muito feliz e começou a conversar. Lógico, ele, um homem famoso, rico, né? Com muito dinheiro. O outro, ele perguntou, que era amigo íntimo, ele perguntou: e você, o que está fazendo? Ele falou: eu sou professor. Quando ele falou assim, ele já mostrou quase que a vida que ele leva com contra-cheque do salário dele, né? Então, ele falou: eu sou professor. Aí ele falou: e tal, mas você não quis sair daqui? Ele disse: não, eu até ganhei uma bolsa para fazer um curso, se eu não me engano, na Inglaterra, lá para aquele lado lá, mas eu pensei bem e resolvi não ir, porque eu tenho um irmão que é especial e meus pais cuidam dele, e eu fiquei pensando, se eu fosse para tão longe, meus pais estão envelhecendo, quem ajudaria, veja bem, quem ajudaria os meus pais a cuidarem desse meu irmão?
Então eu abri mão e fiquei na minha vidinha aqui mesmo de professor para ajudar aos meus pais com meu irmão. Gente, ele disse que na hora ele levou um choque de realidade. Ele pensou, meu Deus, como que uma pessoa abre mão de ter uma carreira linda na Europa para poder ficar ajudando aos pais por causa de um irmão que ele tem, eram só eles dois, né? De um irmão que não teria quem ajudasse os pais para cuidar, e ele abriu mão disso. Mas aí passou, ele ficou com aquela lição na cabeça dele. No dia seguinte, ele foi e, chegando lá, ele foi chamado para um churrasco na casa dele. E ele disse que ficou assim, tão embevecido de presenciar a alegria do amigo dele, cortando os pedacinhos de churrasco e levando para colocar na boca do irmão que estava lá sentadinho na cadeirinha de rodas, os pais já idosos, e ele servindo ao irmão o tempo todo, com um gosto, com um amor. E então ele olhou e pensou, né, o quanto eu aprendi por essa felicidade obrigatória, que é uma felicidade obrigatória, mas é falsa, porque a verdadeira felicidade ele estava vendo era ali, na simplicidade, mas no amor vivido inteiramente, com sinceridade, cumprindo com seu papel, porque cada um que vem à Terra vem para cumprir um papel. Nem sempre o papel que a pessoa está convidada a cumprir é um papel de uma pessoa famosa, de um escritor importante, de um professor relevante, de alguém, de um líder grandioso. Não é. Muitas vezes a pessoa tem uma capacidade enorme, mas ela foi convidada para um trabalho num âmbito bem menor, mas que é necessário que ela cumpra e faça o melhor possível ali. Nesse momento ela está velando com Jesus. Nesse momento, no trabalho pequeno, muitas vezes, numa escola primária, numa escola que antigamente se falava escola primária, eu estou falando aqui para a maioria entender, a escola, a professora que alfabetiza e que não é reconhecida nunca vai ser reconhecida, mas que executa um papel grandioso, tanto assim que no livro Voltei, o irmão Jacó ficou com inveja de uma professora que era tão luminosa, por ter sido uma grande professora, uma professora exemplar. Ela tinha uma luz infinita e que ele não tinha, apesar de ter sido muito rico, de ter trazido muita tecnologia para o Brasil, de ter sido diretor da FEB. E que importância teve para ele ser diretor da FEB? Nenhuma. Quem teve mais importância foi a professora anônima. Então, nesse momento, a gente percebe que velar com Jesus é isso. Velar com Jesus é a sinceridade de propósito, é querer servir com verdade, com amor, procurando fazer o melhor, mesmo que seja plantando a planta na latinha, mas que aquela planta vá crescendo e surgindo, e um dia ela possa ser uma árvore. Começa na simplicidade, na pequenez, e isso todos nós podemos fazer. Então, velar com Jesus é ir para a cozinha, fritar o ovo com muito amor, dar feijão com arroz e o ovo frito para a sua família, mas dar com todo amor e procurar fazer o melhor tempero que possa nessa comida tão simples. Isso é velar com Jesus. É não querer grandiosidade, ostentação, nome escrito no pórtico da cidade, nome
sendo falado ou badalado, fotos com pessoas importantes. De que adianta a foto com a pessoa importante se a importância da pessoa, eu sou apenas um coadjuvante ali na foto, eu não sou nada ali na foto, a importância da pessoa. E há pessoas que gostam de ostentar. Eu tirei foto com o Chico, eu tirei foto com o Divaldo, eu tirei foto não sei aonde, não é? E, no entanto, a importância é de quem? E aquela importância, para eu adquirir, eu terei que me esforçar, eu terei que dar o melhor de mim para estar sempre velando com Jesus. Então, velar com Jesus, o trabalho voluntário. Há tanto trabalho voluntário a ser feito, não só na casa espírita, fora da casa espírita também há muito, mas aqui há muito trabalho voluntário. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há uns 34 anos atrás, eu estava na Rádio Rio de Janeiro nesse dia, gravando lá um programa com Gerson. E a irmã de uma senhora que vinha aqui ao MEP, ela vinha muito durante o dia. Eu confesso a vocês que eu já esqueci o nome dela. Ela que me perdoe, mas eu esqueci o nome dessa senhora. Ela vinha durante o dia. A irmã dela morava no Rio, ligou para a rádio, comunicando que essa senhora havia desencarnado. Essa senhora que havia desencarnado, eu soube lá na rádio, mas ela era daqui, morava aqui. Essa senhora, ela vinha aqui ao MEP, dia sim, dia não, para varrer este salão, aquela sala, uma outra sala. Ela varria cerca de 3 salas, um dia sim, um dia não. Naquela época, o MEP não tinha nenhum funcionário, mas ela mantinha isso aqui tudo varridinho e limpo. Ninguém sabia disso. Ninguém. A pessoa que chegasse, sentava e tal, ninguém sabia. Eu sabia por um acaso que eu sabia, mas a maioria dos trabalhadores da casa, nem da diretoria, sabia. Um ou outro sabia que ela vinha, varria e ia embora. Deixava tudo varridinho. Um trabalho voluntário e completamente anônimo. Se você não viesse aqui num dia e esbarrasse com ela aqui varrendo, você ficaria sem saber. Um trabalho de muito tempo, anonimamente. Ela frequentava só as reuniões do dia, então muita gente da noite não a conhecia. O trabalho voluntário, aqui na nossa casa, há muita coisa para fazer. Ali tem uns papeizinhos cortados, não tem? Que trabalho voluntário bom, né? Conseguir folhinha em casa, cortar e já trazer cortada e deixar ali. Quem que corta aquelas folhinhas? Alguém corta. É alguém que faz o trabalho voluntário. A gente, quando vai ali e escreve o nome para deixar, a gente não tem ideia de quem que faz aquilo. Mas alguém faz. Não é? E tantas outras coisinhas que são feitas e que as pessoas não têm ideia de quem faça. Mas é uma coisinha tão simples. Mas a grandeza está na simplicidade. A grandeza está nessa simplicidade. E muitas vezes nós não podemos fazer um trabalho do padre Júlio Lancelotti, lá como ele faz em São Paulo, aquele trabalho maravilhoso com as pessoas de rua. Mas podemos fazer alguma coisinha pequena, não é? A gente pode. Não vai atender a muita gente, mas pode atender a poucas pessoas, a uma pessoa, a uma família. Nós podemos fazer. Não tem muito tempo, uma jovem aqui de Petrópolis, ela morava numa casa onde o pai dela era caseiro. E ela sempre foi muito estudiosa, então os patrões do pai resolveram colocá-la num colégio particular,
onde ela pudesse estudar mais e colocar para fora todo o potencial dela. Então, o patrão pagou o colégio particular dela, ela fez o ensino médio. E aí, quando ela terminou, ela fez o vestibular para medicina. E ela, filha do caseiro, morando lá, mas o patrão não podia pagar a faculdade de medicina sozinho. Então, o que ele fez? Ele se reuniu com um grupo de amigos e combinou. São 6 anos que ela vai precisar pagar, porque a faculdade ela passou aqui para Petrópolis, não conseguiu para Federal. Então, vamos nos dividir, e aquele grupo de amigos, cada um dava tanto por mês, e pagou, aquele grupo pagou a faculdade dela toda. Quando ela estava no último ano da faculdade, ela teve um câncer. Ela terminou já a faculdade em tratamento do câncer. Quando ela se formou, não demorou muito, ela desencarnou. Eles fizeram a parte deles. Ela também fez a dela, porque ela se esforçou e estudou, mas não estava no planejamento reencarnatório dela que ela fosse exercer a medicina. Ela iria se formar com todos os sacrifícios, mas com o empenho das pessoas bondosas. Mas ela iria aprender essa lição, com certeza necessária para ela como espírito. Jovenzinha desencarnou. Aí a gente fica vendo. Aquelas pessoas velaram com Jesus. Ela também velou, porque ela sempre foi dedicada e estudiosa. E apesar da doença, ela conseguiu, se esforçou e chegou a se formar. Aí nós vamos ver, e a doutrina espírita no meio de tudo isso? A doutrina espírita, nós sabemos que o Brasil começou na Bahia, e a doutrina espírita também começou na Bahia. Foi o Luiz Olímpio Teles de Menezes, que, por sinal, é muito pouco falado no movimento espírita, né? Foi a criatura que se esforçou muito e fundou o primeiro centro espírita do Brasil, lá na Bahia, no dia 17 de setembro de 1865. Então, este homem, nessa época, ainda não tinha livros em português, a maioria era livro em francês, e houve assim um trabalho hercúleo de tradução dos livros para o português, porque se não pudesse traduzir, aqui no Brasil se falava bastante o francês naquela época, mas principalmente a elite cultural falava, mas o povão não falava. Então, para que a doutrina fosse popularizada, seria necessário que se traduzisse. Muito espírita bondoso traduziu, trabalhou sobre as obras traduzindo. E a doutrina foi sendo divulgada. E a doutrina sendo divulgada, ela estava trazendo uma ideia diferente do cristianismo. Uma ideia diferente do próprio Jesus, não é? Que antigamente era visto como Deus, ainda é visto como Deus, mas que a doutrina espírita veio mostrar que ele é filho de Deus, é o primogênito de Deus, como a gente vê escrito em muitas obras, é o Cordeiro de Deus, que veio trazer a bênção do ensinamento do cristianismo para que nós pudéssemos, aqui reencarnando, aprender e mudar o nosso sentimento, aprender a amar e, acima de tudo, entender que a vida continua, que o espírito não morre. Então, na pergunta 982 do Livro dos Espíritos, essa pergunta é interessante. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura?
É necessário que eu chegue aqui na frente e diga assim: eu me entrego hoje ao Espiritismo. É necessário que eu diga assim: quem aqui aceita o Espiritismo? E aí a pessoa vem aqui e diga: a partir de hoje eu sou espírita. Ou é necessário que a pessoa diga assim: eu creio na manifestação dos Espíritos, eu creio que existem os Espíritos. Não é necessário nada disso, não é? A doutrina espírita não exige nada de nós, nem nenhuma demonstração de fé, uma demonstração falada de fé, nenhum tipo de trabalho, que diríamos, para uma demonstração material dessa fé, não é? A doutrina espírita não exige isso. E os espíritos responderam: se assim fosse, resultaria que todos os que não creem ou que não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, é aí que nós queremos chegar. A doutrina espírita, ela não diz: para ser salvo, você tem que ser espírita. Para ser salvo, você precisa acreditar na comunicação dos espíritos. Para que você não passe pelo umbral, para que você vá direto para as paragens superiores, você tem que ser espírita. Você tem que ter lido todos esses livros, você tem que memorizar tudo. Nada disso. A doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Precisamos velar com Jesus, atendendo ao necessitado do corpo, da alma, atendendo a nossa família, cumprindo com as obrigações familiares, de amor, de bondade, de luz, de carinho, de atenção com os nossos familiares, vendo que de que adianta eu sair da minha casa, deixar meu ente querido em cima de uma cama precisando de mim e ir para o hospital visitar as criaturas que estão no hospital e nunca dar atenção àqueles que estão ao meu redor, ao meu próximo mais próximo. Então, eu preciso entender que a doutrina espírita nos revoluciona por dentro. A doutrina espírita é, como dizia Herculano Pires, né? É o maior tratado social que existe. Por quê? Porque muda a sociedade a partir do momento que ela realmente seja injetada, introjetada em nós, como filosofia de vida, como modo simples de viver, uma maneira tranquila de viver, sem grandes exibições, sem grandes preocupações com as grandezas materiais. É aquela doutrina que vai trazer a espiritualização para nós dentro do centro, não a materialidade lá de fora para cá. Eu preciso me espiritualizar cada vez mais, embora vivendo no mundo com as coisas do mundo, mas entendendo que eu preciso velar com Jesus. Eu preciso entender o que é velar com Jesus, me preocupar com as coisas santas, com as coisas divinas que existem em toda parte, na rua, em todo lugar, no meu trabalho, em qualquer lugar, as coisas santas existem. Isso é velar com Jesus. Então, pedindo a Jesus que nos ajude a velar com Ele, e pedindo que essa tarde seja uma tarde de muita paz para todos, que o domingo seja um domingo maravilhoso para cada um dos seus lares,
que haja muito amor no nosso coração, é que eu me despeço agradecendo a todos pela atenção. Boa tarde a todos. Obrigada, Isabel. Bastante reflexões para todos nós. Ser espírita é muito difícil, não é fácil não, né, Isabel? É bem difícil, mas a gente consegue. É para quem aguenta e quem tem amor no coração, de verdade, né? Então eu vou fazer a nossa prece, depois eu vou dar os recadinhos que temos aqui. Tem alguém vindo à nossa casa pela primeira vez? Todos estão na casa, né? Que bom. Vou fazer então a nossa prece, agradecendo a espiritualidade, a presença deles e a bênção de Jesus sobre todos nós. Mestre amado, como te agradecemos, Senhor, como agradecemos a Deus, nosso Pai eterno, pela bênção grandiosa dessa doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz, Senhor, esclarecimentos, nos traz a força e coragem de prosseguir dentro das nossas lutas, dentro dos nossos problemas maiores ou menores. Que Deus, nosso Pai, abençoe todos nós, em Teu nome, Jesus, que Te agradecemos e que sabemos, Senhor, quão é difícil seguir todos os Teus mandamentos, Teus ensinamentos, mas temos em nós a boa vontade, aquela vontade de ser melhor a cada dia, de tirar um pouquinho de nós velho dentro para colocar algo novo, mais proveitável. E pedimos, Senhor, não só por nós, mas por todo aquele que está em desajuste com as leis divinas, que os corações possam ser tocados, Senhor, as consciências possam ser ativadas, para que melhor vivam, para que melhor sigam. Agradecidos, Senhor, por essa tarde de luz, de amor, dos espíritos amigos que aqui estiveram, te pedimos, Jesus, mais uma vez, que nos abençoe, que nos encoraje, que possamos nós sermos não exemplo, mas alguém que já está conseguindo ser melhor um pouquinho a cada dia. Obrigada, Jesus, por tudo e acompanhe-nos até nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor. Em nome de Deus, nosso Pai, que assim seja. Então, os recadinhos